essa é a outra pergunta. O que tu gostaria de fazer pela comunidade Desvio Risso? Olha, eu não digo eu falo nós. Nós, Nós temos. eu sozinho não faço nada. Eu Não, sozinha hoje não ia estar aqui, hoje, né? A gente sozinho não somos nada. não somos nada. Então, mas como eu digo, você como você está à frente, né? Sim, A gente ajuda muitas vezes nos bastidores e tal, mas como tu tá à frente, assim, as tuas ideias, o que que tu planeja, o que que tu tem, assim, lá no teu íntimo, assim, eu quero voltar a fazer isso, eu quero... O que que tu almeja para a comunidade de Esvilriço? eu almejo o melhor. É o que nós devemos pensar, né? Mas eu tenho no fundo do meu coração o desejo de que volte a acontecer aquelas coisas que aconteciam antes, sabe? Nós tínhamos jantares dançantes, nós tínhamos almoços, a gente tinha as gincanas, nós tínhamos diversas atividades relacionadas à comunidade, onde que a MOB era a principal, a máquina motriz que puxava isso, né? Então eu acredito que está adormecido. Precisamos incendiar um pouquinho, colocar um combustível, vamos começar a chamar a comunidade, né? Até nós devemos nos apresentar agora, a posse será amanhã, até então não podemos fazer nada. Após amanhã, sim, é confirmado, sai no edital da prefeitura, onde que sai a relação de todos os presidentes de bairro. A partir de amanhã começaremos a trabalhar de verdade, né? Sim, Onde que o objetivo é resgatar as tradições do bairro, aquelas tradições que nós tínhamos antes que ficaram ficou esquecidas. esquecido. E, e até mesmo para essas pessoas novas do bairro como você, né? Começar a participar, chamar esse povo novo que veio para o Risso. Então tem Sim. muitas pessoas que de repente sintam falta daquele pequeno lugar onde vivia, que hoje vive no Risso. O Risso é uma cidade. Cresceu muito. Cresceu demais. O Risso é um bairro que é maior do que muita cidade do Rio Grande do Sul. Em Sim, número de habitantes e até mesmo em extensão, se a gente analisar bem. O sim, Risso está se desenvolvendo muito rápido. sim. E é bacana, né, a gente resgatar essa, essa herança, né? A gente pode chamar de herança Sim, que pais, avós muitas vezes deixaram para nós e que por algum motivo se perdeu. Mas é legal da tua parte querer resgatar isso. E esse é um dos motivos que eu resolvi me juntar, né, à MOB. Porque eu sinto falta disso. Eu também cresci num meio assim que a gente fazia gincana, a gente fazia acampamento, a gente estava sempre envolvido, sempre fazendo algo. Só que a minha comunidade não era o bairro, a minha comunidade era a igreja. Então eu fazia tudo isso dentro da igreja. Eu às vezes passava a semana dentro da igreja. E eu sinto falta disso porque a gente, muita coisa se perdeu, né? A gente começa a correr e trabalhar e seguir alguns objetivos que a gente passa assim a perceber que falta alguma coisa. Falta a gente tem tempo e disponibilidade para se doar um pouco mais, fazer mais, né? A gente fica vivendo aquela vida assim de é trabalho, é casa, é um passeio no shopping, e assim nós vamos. Então, é muito bacana a gente querer, da tua parte, querer recuperar isso e ter entrado para esse cargo, né, que é tão desafiador e que muitas vezes a gente tem que tirar do bolso para fazer as coisas. temos. Porque a MOB hoje tem algum caixa, não tem recurso, como é que tá isso? Bom, isso é uma coisa que todas as AMOBs devem ter dificuldade, que é a questão de caixa. O nosso está zerado. Irei resolver isso até esta semana, após a posse, né? Vou ver como está o CNPJ e como arrecadar verba para a MOB, porque tudo tem custos, né? Nós Sim, podemos falar de custos estruturais, como um simples livro ATA, né? Nós temos que comprar.
Né? Então, nós precisamos, de início, ver o que são as necessidades para que isto funcione, que a MOB funcione, e buscar recursos através de quê? Engajamento da comunidade, festas, almoço, jantas, né? Daqui de um pouco elaborar uma gincana, né? Para tudo envolve dinheiro. Infelizmente a vida nossa é através do dinheiro, né? Gira em torno disso. Gira em torno. A gente não consegue fazer nada se hoje a gente não tem um caixa, né? Isso fala-se de empresa, fala-se de família, fala-se de AMOB, né? Sim. Eu queria que tu contasse para nós alguma curiosidade, alguma história que tu lembra, assim, que tu tenha vivido aqui do bairro. Com certeza deve ter várias. Tem muitas. Mas conta para nós uma, assim, que tu diz, essa eu posso compartilhar, né? Porque nós estamos em várias pessoas, tanto assistindo quanto bastante gente ouvindo. Sim. Então, acho alguma que possa ser compartilhada. Eu acho que a melhor história que eu tenho para contar, que eu vivi, foi do uso de drogas, sabe? Que eu fui um dependente químico durante muitos anos. Eu fui usuário de crack durante 15 anos. Nossa, Eu fui morador de rua durante 5 anos. olha que legal, Tive né? diversas internações nesse período. Semana passada falamos sobre isso. Sim, eu sobre escutei com a moradores de pastora, rua. né? Isso. Então, pela misericórdia de Deus e pela minha vontade, que sem a minha vontade nada acontece, eu consegui me livrar deste vício maldito, né? Que já vai para 14 anos. Olha só. Que Então, essa história eu levo comigo, né? história. Não esqueço nunca. Eu nunca esqueço que uma de umas psicólogas que me atenderam na época que eu estava internado no Pátina, ela me disse assim, Rafa, tu tem que esquecer o passado. E eu olhei para ela e disse, se eu esquecer do meu passado, eu retorno para ele. Eu nunca devo esquecer. Então, as coisas acontecem, Deus te ajuda, sim, mas tu tem que querer. Tu tem o livre-arbítrio para seguir o caminho que tu quer. Eu trilhei aquele caminho por um bom tempo, me arrependo de muita coisa que aconteceu. Muitas eu gostaria de esquecer. Mas eu tenho que me lembrar para que hoje eu me fortaleça naquilo, né? Eu não posso esquecer totalmente da vida que eu saí para que lá eu não retorne. Então tu vê o mundo como ele virou. De um morador de rua, hoje empresário. Que história, né? E História de superação, né? Para Exato. de repente muitas pessoas que possam vir a assistir, a ouvir. Presidente de bairro, aonde que antes eu era julgado por uma grande maioria como um drogado, como um bandido, como um marginal. Hoje estou à frente presidindo o bairro, né? Aonde que essas pessoas, eu não guardo mágoa de ninguém, porque foi uma fase da minha vida. Todos nós temos um passado que não podemos apagar, mas a gente pode trilhar um futuro. A gente vive o presente almejando um futuro, né? Então essa é a minha história, sabe? Eu tenho muitas e muitas e muitas histórias, mas a que me marcou mesmo foi a minha mudança, né? A minha mudança que vale a pena. Que história, né? É uma baita história, tanto, né, de superação, hoje empresário, hoje num cargo desses, hoje de repente muitas pessoas que te julgaram lá atrás, né, dizem, mas como que aconteceu? Teve sorte, né? É o que muitos falam, né? Teve sorte, mas não é assim. Vendo, né, a tua história, só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente passa, as noites sem dormir, para hoje tu estar onde está. Verdade. Alguma noite sem sono. Algumas, né? Algumas. Algumas noites sem sono, que nem trabalha, tem a sua esposa, a sua filha. Hoje, com certeza, um exemplo para muitos da sociedade. Para muitos. Essa semana mesmo eu estava conversando com um oficial da Brigada Militar, né? Que é cliente nosso lá do estacionamento e da estética.
onde que ele não conhecia a minha história. Daí eu contei para ele, ele não acreditou, ele me pediu assim, quantos se recuperam? Eu digo, é 1%. E tem que cuidar que esse 1% também recai. Então é uma luta constante, uma luta diária. Ocupar a cabeça, trabalhar muito, sabe? Tem que estar envolvido com algumas coisas que te levam para o bem. Deixei de ser amigo daquelas pessoas que antes andavam comigo? Não. Eu parei de andar com elas. Hoje eu ando com pessoas que prosperam. Eu tenho que andar, estar do lado destas pessoas, né? Que pensam diferente daquilo que eu vivia. Isso ajuda bastante. Sim, que te levam para Um outro caminho. caminho, né? É. Que te ajudam a conduzir, né? A tua vida, a tua caminhada diferente daquele caminho que tu Isso aí. tinha antes. Muitos até me disseram, me perguntavam, na verdade, né? Assim, ó, se converteu? Foi pra igreja? Não, já fui algumas vezes, já. Fui batizado na igreja. Na época, 2 de abril de 2022, 2022 não, desculpa. 2002 eu me batizei na Sara Nossa Terra pelo pastor Almir. Eu desci as águas lá dentro da igreja, na piscina que eles têm lá de batismo, né? E ali eu segui um caminho. Depois eu me desviei. Fui para um outro lado e não quis mais saber de igreja. Tenho esse desejo ardente no coração de voltar um dia. Tudo tem a hora, né? Tudo tem a hora. Então, isso vai acontecer, tenho certeza. Mas, eu não me converti, eu respondo. O que é uma conversão? Eu volto à pergunta. O que é conversão para ti? Para ti, Ju, o que é conversão? É tu se converter dos teus maus caminhos. Tu tá indo num caminho e tu faz uma conversão. Tu vira na direção contrária daquele caminho que tu está indo. Exatamente, é isso que eu respondo. A conversão é isso. A conversão é tu te afastar daquele caminho que tu está indo e seguir um outro. Se converter não é somente ir à igreja, se converter a Cristo, né? Se converter do teu mau caminho, isso é bíblico. Se eu não me engano, diz lá em Eclesiastes. Então, isso que eu fiz, eu me converti dos caminhos, né? Eu saí daquele caminho que estava me fazendo mal e parti para um outro, uma outra caminhada. Sim, mas tenho certeza que Deus tá do teu lado. Ele está sempre conosco e eu vejo por mim, né? Que às vezes a gente, que nem eu disse, a gente corre tanto, faz tanta coisa, né? E daqueles momentos a gente senta assim e diz, Deus, me dá força para continuar. Sim. E Ele tá te ouvindo naquele momento. Mesmo quando eu estava morando na rua, eu nunca esqueço que eu pedi a Deus, sabe? Eu sempre pedia para que eu tivesse uma família. E hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Uma família linda, né? Sim. Esposa, filha. Então, isso era o meu... Eu só pedia isso para ele. E sabe que quando que eu... Passou-se um tempo que eu já estava casado com a Juliana. Casado não, a gente mora junto e tal, né? Nos unimos, né? E eu me lembrei das orações que eu fazia. E daí eu ouvi uma voz dizendo assim, eu te respondi. Deus faz lembrar. Faz lembrar. E para ver que tu pedia uma família. Mas Ele te deu muito mais. Deu muito mais. Ele te deu uma empresa para cuidar. Ele te deu uma vida. Ele te deu a filha. Ele te, né? Todos os dias, né? Deus nos presenteia. E Ele te presenteou, então... Bem mais do que eu pedi. Bem mais do que tu pediu. Isso mesmo. Bem mais do que eu pedi. Que bacana, Rafa. É uma história inspiradora. E é isso que eu quero trazer, né? Aqui no programa. Histórias que nos dão inspiração. Porque, que nem eu falei, às vezes tu tá, né, naquela vidinha assim e tu sabe que tu pode fazer mais.